dia, bom dia! Mais um domingo de café com terapia. Vamos entrando. Mais uma live pra gente falar de temas, né? De desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Pessoal que for entrando, clica nesse aviãozinho e já encaminha essa live para mais pessoas. Ana, Karina, bem-vindas, bom dia, bom domingo de carnaval para todas nós. Bia, bem-vinda, Bia, que bom que você tá aqui hoje. Adriana, bem-vinda, Adri. Bom dia. Vamos chegando. Quem tiver aí e puder apertar esse aviãozinho aí do lado e encaminhar para pelo menos 5 amigas que vai adorar assistir essa live, porque hoje eu vou falar de coisas importantes aqui, toda vez, né, gente? Vamos lá, todo domingo eu falo de coisas importantes, né? Mas vocês vão perceber que os temas eles vão se complementando e eles vão se conectando. Eu não penso num roteiro, tá, gente? Quando eu sugeri de fazer essas lives aos domingos, é porque eu falo assim, gente, eu tenho tanto conteúdo, de tantas coisas que eu estudo, assim, eu preciso falar mais sobre isso, né? E eu acho que isso vai agregar muito às pessoas. Mas eu não pensei num roteiro, né? Vou falar primeiro disso, depois disso, como um curso. Eu simplesmente sinto aquilo que eu quero falar e eu vou lá, né? Por que me veio esse tema, né? Sobre a felicidade? Eu não sei se eu contei, eu acho que na última live eu contei pra vocês que meu marido esteve na África, no Malawi, num campo de refugiados, fazendo um trabalho lá. E uma questão que ele trouxe, assim, uma questão não, né? Uma observação que ele fez e ele trouxe pra mim, foi muito interessante, sobre como as pessoas, por mais difícil que seja a vida delas lá, elas estão sempre com um sorriso no rosto e elas passam uma felicidade, sabe? Genuína. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E a gente ficou meio conversando um pouco sobre isso. Eu fiquei pensando sobre esse tema e refleti, né, bastante nesses dias que ele esteve lá. E falei, eu vou falar sobre isso aqui na próxima live. Então foi assim que surgiu, né? O que é a felicidade, né? E pra gente já entrar aqui no tema, bom dia, Lid, bem-vinda, que bom que você tá aqui. Mas antes da gente começar, quem estiver aqui, puder apertar aqui o aviãozinho e encaminhar para pelo menos 5 amigas que vão gostar de assistir essa live. Tô mandando aqui também. Lid já tá, Tequinha não vai poder. Irene, Bia já tá. E vamos que vamos. Vamos trazer mais gente. Primeira coisa, né? A gente não pode confundir felicidade com alegria. Por quê? Porque a felicidade, ela tá mais relacionada ao quê? A um estado interno. A um estado de ser. A forma como a gente se coloca na vida, tá? E isso tem tudo a ver com as lives que a gente fez, as últimas, né? Que é sobre o assentir, o aceitar pai e mãe, né? Tudo aquilo que a gente veio falando. Porque quando a gente está em paz com a nossa origem, quando nós estamos em paz com a forma como a vida chegou pra gente, a gente consegue, como se a gente estivesse de acordo com a realidade. E o que traz esse sentimento interno, né, de felicidade, que a gente chama, que é o que eu tô falando aqui, a felicidade é a forma como a gente enxerga a vida. Não tem a ver com estar alegre ou triste, tem a ver com como a gente enxerga a vida.
entende? E a alegria, né, e a tristeza, elas são muito mais sentimentos. Felicidade não é sentimento. Felicidade é como nós estamos no sentido de como eu estou me posicionando e me colocando diante da minha vida. Eu estou resistindo à minha vida ou eu estou de acordo com ela? Quando eu resisto, né, à vida, é onde vem as nossas dificuldades. Porque é o que o Hellinger traz, né? O João Garriga fala muito sobre isso também. Tem até um livro que eu posso indicar para vocês que se chama Sim à Vida, né? Bom dia, Elia. Então, assim, felicidade é um estado interno, gente. Não tem a ver com estar triste ou feliz, né? Ou alegre. Existe uma lei, que é a lei... que é uma lei que fala sobre as polaridades e os equilíbrios, né? E o que acontece? A vida, ela é expansão, né? Então, assim, expansão e contração. Tem momentos que a gente expande, tem momentos que a gente contrai. Se a gente olha para a natureza ela contrai e expande o tempo todo. Para observar o dia e a noite, o frio e o quente, né? O que acontece com as plantas no inverno, o que acontece com as plantas no verão, percebem? A gente contrai, a gente expande. O nosso coração, ele contrai e expande o tempo todo. O nosso pulmão contrai e expande o tempo todo. Percebe? Que legal, Bia. Então, existe uma lei, né, hermética, não tem nada a ver com constelação, é uma outra teoria, que fala sobre a lei do ritmo, que é o que dá ritmo, né? Porque o ritmo ele só existe quando tem esse contrabalanço. Então, a alegria e a tristeza, elas fazem parte da vida, né? Quando a gente resiste à tristeza, quando a gente resiste aos momentos desafiadores, aonde a gente resiste e a gente diz não para a vida. Por que eu tô falando de não para a vida? Porque as coisas elas vão acontecer, gente, né? Os desafios vão acontecer, as pessoas ficam buscando uma eterno estado de alegria, né, durante a vida, que não existe. Essa alegria, o que a galera procura, né, o pessoal procura, é esse estado permanente de alegria, como se a vida pudesse estar o tempo todo nesse lugar de prazer, sabe? E felicidade não é isso, porque felicidade não tem a ver com prazer. Felicidade tem a ver com o nosso estado interno. Como que fica mais fácil pra gente estar conectados com a felicidade? Quando a gente diz sim pra vida. E o que é dizer sim pra vida? É dizer sim pros contratempos. É dizer sim pros desafios. É dizer sim, né, para aquela situação que você não esperava. O dizer sim não é concordar com ela. Mas aí pegue essa chave. Preste atenção numa coisa que eu vou falar aqui. O dizer sim é porque a gente só pode modificar e melhorar algo que a gente reconhece, que a gente aceita. Aceitar não é estar submissa ou se sentir inferior ou ter que concordar com algo ruim. Aceitar é quando eu digo assim, ao invés de eu ficar resistindo, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos dizer que a pessoa esteja profundamente insatisfeita com o próprio corpo. Ao invés dela aceitar essa situação, ela vai resistir a essa situação. Vamos dar um exemplo, né? Do tipo, as pessoas têm que me aceitar e gostar de mim do jeito que eu sou. Porque é muito difícil pra mim, a minha genética não me ajuda. Não sei o que e tal, blá, blá, blá. E ela fica lutando com aquilo. Percebe? Essa resistência em relação à realidade das coisas é o que nos traz sofrimento. É o resistir. Por exemplo, você gostaria de viajar e aí a viagem não aconteceu porque você precisou
sei lá, porque o filho ficou doente, ou porque você precisou trabalhar, ou porque pintou uma proposta de trabalho, e aí você fica chateada, por que me chamaram agora? Eu tô há 1 ano procurando essa proposta e só me chamaram quando minha viagem estava... Gente, a vida ela é assim. A vida, ela é uma impermanência o tempo todo. A vida é instável. Mas por que as pessoas sofrem? Porque se fica buscando estabilidade, ao invés de aprender a lidar com a lei do ritmo. Guardem isso. Nós precisamos de ferramentas, inteligência emocional, para aprender a lidar com a instabilidade da vida. Vão ter momentos que a gente vai estar alegre, vão ter momentos que a gente vai estar feliz, vão ter momentos que a gente vai sentir que as coisas estão fluindo, vão ter momentos que a gente vai sentir que as coisas parecem que estão contra, e a vida é assim. Só que esses momentos de baixa, que tem a ver com a lei do ritmo, as pessoas consideram azarentas, porque devia de ser diferente, porque que é assim comigo, percebe? Ao invés de aceitar acolher aquilo. Porque quando a gente resiste à realidade, é que vem o sofrimento. Porque quando a gente aceita o que está acontecendo, eu posso fazer algo com aquilo. Entende o que eu quero dizer? Quando eu olho para a realidade e eu falo, ok, não era o que eu esperava, mas é assim. E o que eu vou fazer com essa realidade que se apresenta para mim? Não é mais, gente, sobre o que vocês querem. É sobre o que chega. Guardem isso. A gente passa uma vida buscando prazer e o que a gente deseja. Né? Ah, mas eu queria que fosse nesse final de semana. Ah, mas eu queria que fosse naquele lugar. Ah, mas eu queria que me pagassem tanto. Ah, mas eu queria que o meu filho fosse de tal jeito. Ah, mas eu queria que meu pai fosse assim, que minha mãe agisse de tal forma. Percebe? A gente está sempre num mundo imaginário e fora da realidade. E a realidade é o que é. O que é, o que está acontecendo. A gente não tem... todas as vezes que a gente resiste ao que está acontecendo, ao que é que vem o sofrimento. E a gente se desconecta do que é a felicidade. Porque a felicidade é a nossa capacidade de estar num sentimento de assentir, de aceitação para a vida como ela é. Não quer dizer que eu concorde com o que está acontecendo. Percebem? Não é que eu tenho que concordar, né? Mas é assim. O que eu vou fazer? Eu vou mudar essa realidade? Como é que eu mudo essa situação que muitas vezes não depende só de mim? Eu aceito que aquilo está acontecendo e o que eu vou fazer com aquilo. Eu falei na primeira live sobre a autorresponsabilidade. Vamos dizer uma pessoa insatisfeita no relacionamento. Ela está infeliz porque ela não aceita que o relacionamento dela é daquele jeito. Mas o relacionamento é assim, meu amor. Ele está sendo assim. E aí, quando você aceita que ele é daquele jeito, o que você pode fazer para mudar? A sua postura em relação ao outro. Se divorciar, porque não está de acordo, talvez, com aquilo que você gostaria de viver. Percebe? Mas ficar resistindo o que está acontecendo é o que nos traz a dificuldade, as dores. Na verdade, nem é a dor, é o sofrimento. Tem um livro, é esse livro que eu falei pra vocês, do João Garriga, né? Que ele fala sobre o sim à vida. Esse livro faz uma diferença sobre dor e sofrimento. Ele fala que a dor faz parte da vida. Vão ter momentos em que a gente vai sentir dor. Por exemplo, quando alguém morre. Um luto. A gente vai sentir dor. Não tem como não viver isso. Mas isso não tem nada a ver com felicidade, entende? Essa dor, ela vai passar.
Quando ela não passa, é porque a pessoa está negando essa realidade. O que é negar essa realidade? Vou repetir de novo. Por que isso foi acontecer? Por que a pessoa faleceu agora? Por que ela ficou doente? Por que o médico não cuidou? Por que o médico foi negligente? Por que o médico a pessoa fica presa, mas a coisa já foi feita, já aconteceu, não tem mais o que fazer. Foi assim, né? E aí, cara, estudando Hellinger, né? Ele fala sobre o dizer sim à vida. Ele fala sobre o dizer sim ao que se mostra. E isso pra mim foi um grande aprendizado. E foi aí que eu entendi o que é a felicidade. Porque a felicidade é um estado interno de confiança na vida. Quando você confia. Quando você está... É quando você está meio que à disposição da vida. Você se coloca ao invés de lutar com ela, né? E aí, conforme as coisas vão surgindo pra mim, sejam elas boas ou ruins, eu digo sim. Se é boa, eu digo sim e fico com aquilo. Se não é boa, eu digo sim e penso o que eu posso melhorar ou o que eu posso fazer em relação a isso. Percebe? Eu digo sim, né? Ah, aconteceu alguma situação, a pessoa bateu de carro e fica, que absurdo, porque meu seguro, porque não sei o quê. Caramba, já foi, o que você vai fazer com aquilo? Não adianta querer mudar o que aconteceu. E o sofrimento vem daí, do querer mudar o que aconteceu, mudar a trajetória, querer que fosse diferente. E a pessoa fica presa nesse ciclo, mas e se tivesse sido, mas isso não sei o que, não é justo, não importa, nada disso importa. Entende? O que importa é o que você vai fazer com aquilo que é real, está acontecendo, seja bom ou ruim. E como você pode agir diante disso? Como você vai agir diante disso que está acontecendo? E aí, a felicidade está relacionada a quê? A essa nossa capacidade interior quando a gente está de acordo com a vida. Ela está relacionada à fé, à entrega. Entende? Então pode estar acontecendo o mundo caindo, mas você está ali confiante, você está ali, ok, eu digo sim para tudo que está acontecendo. Né? E o que eu preciso fazer? Onde é que eu não estou vendo? Qual é o meu ponto cego? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Onde é que está me faltando coragem? E aí você traz para você a responsabilidade da mudança. Exatamente. Exatamente, Lid. Né? Essa postura de querer ficar mudando é uma postura infantil, né? Que é o que eu chamo de postura da criança, né? Por quê? Porque a criança, ela age baseado no desejo, naquilo que ela quer. E não naquilo que é. Entende? É assim. Vamos dizer que você saiu para jantar. E aí você gostaria muito de ir naquele restaurante XY lá. Você chega lá, tem uma fila gigante. E aí você vai ficar sofrendo porque você não conseguiu comer onde você queria? Tá vendo que não é mais só sobre o que a gente quer? É o que é? Ok, não é assim. O que eu posso fazer então? Como é que eu vou transformar isso? Né? O que eu posso fazer? Poxa, então vamos pensar num outro lugar. Percebe que você consegue agir quando você aceita o que está acontecendo, você dá o próximo passo, aceitando e assentindo o que aconteceu? Vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, o Júlio voltou de viagem, está profundamente cansado, acho que está até meio gripado, né? Eu fiz planos para esse final de semana. Vamos à praia, vamos passear, eu quero caminhar, eu quero dar uma volta, eu quero não sei o quê. E aí, não vai acontecer como eu imaginava. Eu vou fazer o quê? Vou ficar de bico? Poxa, que droga. Por que você vai ficar doente agora? Percebe? Não é mais sobre o que eu quero. Eu só falei com ele, poxa, amor, eu sinto muito que você tá assim. Vou
né, te ajudar, vou ver o que eu posso fazer, né, vou lá no mercado, vou deixar uma comidinha pronta, mas eu vou pra academia, eu vou pra praia, eu vou dar minha caminhada, eu vou fazer minhas coisas. Eu não vou ficar aqui brigando com o que tá acontecendo. Internamente, porque não é com ele, não tem nada a ver, entende? Mas internamente, poxa, aí fica, né, chateada, não era isso que eu imaginava, aí fica aqui, aí dorme, aí não quer fazer nada, aí desanima. Isso é postura infantil, né? Não é mais sobre só desejo, só sobre o que a gente quer, é sobre o que a vida nos mostra. E aí esse final de semana do feriado, eu estou dizendo sim para o que me mostra. É isso que está acontecendo. Como é que eu vou brigar com isso? Não tem como mudar essa realidade. Não somos capazes de mudar o que está acontecendo agora. Mas a gente pode mudar para frente. Eu posso ressignificar o meu dia. Ao invés de eu ficar aqui jururu borocochô dentro de casa também, eu posso ir pra praia, posso caminhar e pegar um sol. Ao invés de brigar com o que está acontecendo. Percebem a diferença de postura? Conseguem sentir, perceber? Comentem aqui comigo. Me digam aqui, falem alguma coisa. Falem alguma coisa pra eu ver vocês. Que às vezes dá uma agonia, gente. Falar aqui pra esse celular aqui me vendo, sem ver ninguém, é muito estranho. Porque parece que eu estou falando, às vezes, por uma tela só. E a interação de vocês é legal, porque me mostra se vocês estão compreendendo, se vocês estão aí, se, né, está fazendo sentido, quais são as dúvidas, tá? Então, gente, um aprendizado muito grande pra mim é um sim à vida. Do jeito que ela se apresenta. As coisas chegam, eu digo sim. Sim. Por mais difíceis que elas sejam. Talvez esse sim me traga dor. Quando eu olho para aquilo que não tem nada a ver, ou não era nada do que eu imaginava, do que eu esperava. Porque sim, a gente faz planos. Sim. Percebem? A gente faz planos, a gente deseja coisas, a gente experimenta. Né? A gente quer experimentar. Exatamente, ficar brigando. Não dá mais pra brigar. Essa é uma postura infantil. A criança, ela não ganha lá o pirulito, o picolé, ou não come a pizza no dia que ela quer, ela vai bater o pé, ela vai fazer birra. Não é assim que a criança age? A gente, exatamente, porém buscando extrair, exatamente. A gente não vive como a gente quer, a gente vive como é possível. A gente vive, Hélia, como a vida se apresenta. É sobre isso. A gente vive como a vida se apresenta. E estar em sintonia com a vida é parar de negar a realidade. E viver a partir do que se mostra. Resumindo, é isso. Isso é felicidade. Que não tem nada a ver com alegria, que não tem nada a ver com dor, percebe? Que não tem nada a ver com tristeza, não tem nada a ver. Porque a gente pode estar feliz, num estado de espírito feliz. Caramba, eu sou feliz, eu me considero uma pessoa feliz, eu estou de acordo, mas eu estou passando por um momento difícil, por exemplo. Aí, Bia, entra uma outra questão. Eu vou até ler uma frase aqui pra vocês, importante. Vamos lá. Eu separei aqui de um livro. Por que muitas vezes a gente briga com a realidade? A nossa postura infantil. Quando a gente ainda tá na nossa criança. Que é o que eu falei aqui. A criança, se tu não dá o pirulito pra ela, o picolé, o brinquedo que ela quer, ela vai bater o pé. Ela vai bater o pé, ela vai espernear, mas não é esse picolé que eu quero. Não era isso que eu queria, mas eu quero sair, mas eu quero esse brinquedo, mas eu quero essa roupa, mas eu quero isso, eu não vou botar essa saia, eu quero botar esse short. Não é assim? A criança, ela faz birra quando a coisa não sai como ela quer. E nós, para estar no adulto, Bia, é sobre isso. Se você quer um picolé e a vida te trouxe um sorvete,
Você fala, bom, é o sorvete que eu tenho, o que eu vou fazer com ele? Não adianta ficar, mas não é isso que eu quero. Mas não é isso que eu queria. Mas não é isso que eu esperava. Mas não é isso que eu não sei o que. Eu quero o sorvete. Eu não quero o picolé. Eu quero o sorvete. E ali o sorvete tá ali pra você e você tá negando ele. Ou seja, você tá negando a vida acontecer. Porque eu dizer sim pra vida é permitir que a vida aconteça. Porque ela vai acontecer. Ela vai chegar o tempo todo. Coisas vão chegar. Coisas vão chegar. Aí você vai ficar, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu concordo, isso eu não concordo. Não importa. Pra vida isso não faz diferença. Ela vai chegar. Faz sentido, gente? E aí o que nos prende é a nossa postura infantil, porque o assentir com a vida, o estar de acordo com a vida, começa lá atrás, no momento em que a gente nasce, que a gente toma a vida. Se lá atrás a gente já começa a negar a própria vida, se a gente nega o próprio nascimento, se a gente não está de acordo com a nossa mãe, se a gente não está de acordo com o nosso pai, se coisas ali começam a acontecer, eu já vou pro mundo já negando. Entende? Então, primeira coisa, né? Quem não tá aqui não assistiu a live do pai e da mãe, assistam. Porque esse é o primeiro momento de tomada da vida. Quando a gente está de acordo com a vida, o início de tudo. Tá? E aí eu vou ler uma frase aqui pra vocês, que vai falar também o porquê que é difícil sustentar a felicidade. E antes de ler essa frase, eu vou comentar aqui uma situação que aconteceu comigo. Acho que eu já falei em algum momento, em alguma live. E é muito interessante, né? E aí tem a ver com isso que eu vou falar agora. Eu venho há muitos anos, há uns 15 anos, 13 anos, sei lá, fazendo muitas mudanças na minha vida, né? De identidade, mudanças físicas, mudanças nas minhas relações, mudança profissional. Então, eu fiz muitos movimentos. Chegou um determinado momento que eu senti que estava tudo tão perfeito. As coisas estavam tão em sintonia, eu estava tão autoconfiante, o meu relacionamento estava fluindo, a minha vida profissional estava fluindo, eu estava feliz com a minha imagem, né? As coisas estavam acontecendo. Sabe o que aconteceu? Quando tudo parecia estar em paz, quando eu estava transbordando, radiante de vida, de felicidade, eu fiz uma crise de pânico. Eu fiz uma crise de pânico. Eu comecei a passar mal, eu comecei a ter crise de ansiedade quando eu estava no meu auge. Numa confiança, e não quer dizer que eu estava nessa autoconfiança e que as coisas difíceis não estavam acontecendo, tinham coisas desafiadoras acontecendo. Mas eu estava tão autoconfiante, as coisas estavam que quanto mais autoconfiante, mais as coisas aconteciam, e quando elas chegavam do jeito, a vida chegando bagunçada, eu tava numa força que eu resolvia aquilo e que as coisas iam. Chegou um momento que eu comecei a ter, assim, crise de ansiedade real, assim, de passar mal, de não conseguir respirar, de ter desassociação, né? E aí eu falei, gente, mas por que isso tá acontecendo agora, quando tá tudo bem? Porque é difícil sustentar esse lugar. É muito difícil sustentar a felicidade. Quando tem pessoas à nossa volta caídas. Quando toda a nossa realidade precisa mudar para que a gente consiga se manter naquele lugar. E eu tô falando aqui de lealdade. Já ouviram falar de lealdade? A primeira live eu falei sobre isso. E eu vou ler aqui uma frase para vocês do Bert Hellinger, que fala sobre isso. A minha sorte naquela época é que eu tinha acesso a esse conhecimento já. E eu falei, eu não tô conseguindo sustentar a minha paz e a minha tranquilidade depois de
10 anos de caos na minha vida, eu não tô conseguindo sustentar a tranquilidade. Por quê? Eu fiquei viciada no desconforto. Que estar em paz era algo estranho. E eu falei lá na primeira live o quanto as nossas crenças inconscientes tenta trazer a gente o tempo todo pro mesmo lugar. O meu inconsciente estava assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Você não pode estar tão tranquila. Vamos começar a gerar um caos aqui na vida dela, para dar uma adrenalina, né? Inclusive, gente, o nosso corpo, biologicamente, quimicamente falando, ele fica viciado nos problemas. Por quê? Porque os problemas liberam determinados hormônios no nosso corpo que geram determinadas sensações. A ansiedade, né? A preocupação, o medo, a angústia, isso tudo, esses sentimentos, eles são gerados quimicamente no nosso corpo. Quando o nosso corpo quimicamente não sente isso, o que vai acontecer? É uma abstinência. O teu inconsciente vai tentar te trazer isso de volta. É um padrão. Quem tá aqui e não assistiu a primeira live, volta lá na primeira live que eu falo mais, eu aprofundei mais nesse tema, tá? Então vamos lá. Falando aqui de lealdade, vou ler aqui um texto, uma frase, na verdade. Um textão não, é um parágrafozinho. A felicidade dá medo. Hellinger fala assim: vou lhe dizer algo sobre a felicidade. Ela é sentida como perigosa, porque traz solidão. O mesmo se passa com a solução. É tida como perigosa, porque traz solidão. No problema e na infelicidade, nós temos companhia. O problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência e de fidelidade. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associadas a sentimentos de traição e de culpa. Por isso, a felicidade e a solução só são possíveis quando enfrentamos esse sentimento de culpa. Conseguiram entender o que ele quer dizer aqui? Vocês conseguem entender o que ele quer dizer nessa frase? Eu vou explicar, mas vocês conseguem entender? Quem conseguiu? Baseado em tudo que a gente já falou aqui nas últimas lives. Vamos lá. Eu vou lendo aqui em partes e vou explicando. A felicidade é sentida como perigosa, porque traz solidão. O mesmo se passa com a solução. É tida como perigosa, porque traz solidão. O que ele quer dizer com isso, gente? Que pra gente... Culpada porque sou ser feliz. Sim, sim. É isso, Elia. Mas eu vou te explicar por quê. É isso. Quando nós estamos bem, quando nós estamos em paz com a vida e a gente para de viver a partir das crenças e dos padrões familiares, pensa aqui. A gente vem de uma origem onde a nossa família tem histórias, padrões da forma como eles viveram, tá? O que vai acontecer? Quando eu paro de resistir ao que se mostra para viver as crenças da minha família, os padrões familiares, né? O que acontece? É como se eu estivesse traindo o meu grupo. Vamos lá.
vamos dizer que uma geração de mulheres de uma família que viveram muitas dificuldades nos relacionamentos. Ok? O que vai acontecer é que essa mulher que vem depois, ela tem dois caminhos. Ou ela vai viver aquele padrão igual, com relacionamentos difíceis, para poder pertencer ao grupo, pertencimento, ou ela vai fazer diferente. E isso é inconsciente, tá? A gente não pensa racionalmente sobre isso. O que acontece é que se eu tenho o filtro dos relacionamentos são difíceis, não confio nos homens, eu vou atrair situações que confirmem o meu filtro, que é a minha realidade. A minha realidade é baseada nas crenças, nas nossas crenças. Ok? Essa é uma forma. Você pode escolher viver a partir do teu filtro. Ou você pode olhar para isso tudo e falar assim, não, eu quero fazer diferente disso tudo. Vou viver um bom relacionamento, um bom casamento, vou ser feliz no meu casamento. Mas muita gente não sustenta isso, essa diferença. E aí gera culpa. Ou ela expia o sofrimento. O que significa isso? Ela pode ser feliz no relacionamento, mas ela vai trazer alguma dificuldade para uma área da vida dela para compensar essa traição ao grupo. Entendeu? Por quê? Vou fazer um desenho aqui. Pior é que eu não tô com a minha caneta colorida. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ó. Fiquem aqui, gente. Calma. Vocês estão conseguindo ver aqui? Aqui tá a tua família. E você, vamos dizer, né? Aqui tem um padrão familiar de dor, de dificuldades, doenças, ou de escassez, ou de relacionamentos, ou tudo junto. Ok? Aqui tem um padrão. Aí o que acontece? Você se liberta desse padrão e você vem pra cá. Aqui você. Você não é mais esse padrão. O que acontece? Qual a imagem que vocês estão vendo aqui? Diz pra mim, o que vocês sentem quando vocês olham essa imagem? Aqui tá a família. Todo mundo. As dores, as dificuldades, os padrões, a escassez, os relacionamentos difíceis, as dores, os traumas. E aí você fala assim, caramba, não, vou fazer diferente. Vou mudar essa realidade. Você tá aqui agora. O que essa imagem mostra pra vocês? Vou ler a frase de novo. A felicidade é sentida como perigosa, porque traz solidão. Entendeu? Na primeira live, eu falei pra vocês que instintivamente nós precisamos dos bandos, dos grupos, fazer parte do grupo familiar para sobreviver. Porque lá atrás, as tribos, né? Eles precisavam viver em grupo por sobrevivência, para caçar, para matar um bicho, para se proteger, para se defender. Percebe?
O nosso sistema cerebral, ele é muito primitivo ainda. Ou seja, ele vai sempre tentar nos manter conectados ao nosso grupo. Então, toda vez que a gente tentar fazer algo diferente, é como se a gente estivesse colocando em risco. Entendeu? Por quê? Imagina você no meio do mato como tribo. E aí você resolve ir embora sozinho. Fala, vou fazer diferente. Não quero mais caçar, não quero mais comer bicho, não quero nada disso. Você morre comido por um leão. Mas hoje em dia, o nosso sistema interno, ele não entende mais dessa forma. Tá? O nosso instinto ainda tenta nos manter conectados ao nosso grupo. E aí toda vez que a gente tenta fazer um movimento diferente, é como se fosse uma traição. Mas Hellinger fala que a gente precisa quebrar esses padrões para expandir, porque senão vai crescendo pessoas e nascendo pessoas e fica todo mundo aqui conectado aos padrões de dor. Vai ter alguém que precisa fazer esse movimento de trair o grupo. Percebe? Só que essa traição ao grupo, ela é sentida inconscientemente como uma... Como é que ele fala aqui? Como perigosa. Entendeu? Então, quando você olha para a tua realidade familiar e vê que tá todo mundo na escassez, que todas as pessoas da tua família tiveram dificuldade de prosperar, sua mãe, seu pai, não sei o que, e de repente você se vê avançando profissionalmente na carreira, não sei o que acontece? Você começa a se sentir diferente, sozinha. É como se você estivesse se colocando em perigo. Por isso que é difícil sustentar o novo. É mais fácil sustentar o que a gente já conhece. Por mais difícil que seja. Entendem? Tá. Até aqui entenderam? Alguém na caixinha do meu Instagram, eu perguntei assim, gente, preciso de dicas de temas, né? De lives, coloquem lá. Interajam comigo, né? Isso me ajuda a entender, porque vocês são um termômetro pra mim, né? E alguém colocou lá culpa, falar mais sobre culpa. Esse é um dos motivos que gera culpa. Quando a gente faz diferente do que esperam que a gente seja. E sustentar esse diferente é a nossa postura adulta, tá? E é o que vai nos trazer a felicidade. Deixar a vida vir o que ela mostra e a gente dizer sim a ela. Ao invés de resistir à vida para se manter em padrões. Porque a gente resiste o que se mostra para nos manter nos padrões familiares. Porque a vida em si, gente, ela é abundante. A vida em si é próspera, é só você olhar para a natureza. Nós somos prósperos e abundantes. A gente resiste isso porque a gente quer se manter nos nossos padrões. Ok? Então, continuando. Aqui vocês entenderam, né? Por que a felicidade é sentida como perigosa? Por que ela é sentida como perigosa? Porque a gente está fazendo diferente de muitas pessoas da nossa família. Gente, sobre felicidade, eu tenho a imagem, por exemplo, da minha bisavó, que todas as vezes que eu ia visitar minha bisavó, era uma pessoa que a bochecha dela, ela era uma pessoa tão infeliz, tão triste, que dava pra ver na expressão. O rostinho dela parecia um rostinho que derretia, assim, sabe? Tipo, boquinha, assim. Acho que eu nunca vi minha bisavó dar um sorriso. E a minha avó igual. Entende? A gente não percebe esses detalhes, né? Mas o nosso inconsciente, né, entende isso. Como eu vou avançar se eles não podem vir comigo? Se eles não me acompanham? Ou seja, o nosso ritmo, ele está muito conectado ao ritmo dos mais lentos, vamos dizer assim. Entende? A gente tem um termômetro. E aí quando a gente fica muito diferente, isso vai trazer
dificuldade de sustentar isso, tá? Então vamos lá. O mesmo se passa com a solução. É tida como perigosa, porque traz solidão. Por quê? Porque quando nós vamos decidir sobre algo, por mais que a gente peça conselhos, opiniões, quem vai decidir? Quem vai colher as consequências daquela decisão? É quem está te dando sugestão, opinião? É você mesmo. Por isso que ele fala aqui. O mesmo se passa com a solução. É tida como perigosa, porque traz solidão. Toda vez que você tiver que tomar uma decisão sobre a sua vida, ela é só sua. Eu falo, inclusive, isso numa outra live também, né? Sobre a dificuldade que as pessoas têm de tomar decisões sozinhas. Como a gente vai transferindo e agregando pessoas para não tomar aquela decisão sozinha? Do tipo, eu só tomei essa decisão porque fulano me influenciou, porque ciclano. E aí você se desconecta daquilo que realmente você deseja ou quer. Tá? No problema e na infelicidade, o problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência e de inocência e de felicidade. O que ele quer dizer aqui? No problema e na infelicidade se associam a sentimentos de inocência. Eu falei numa outra live aqui sobre culpa e inocência. O inocente é aquele da família que quer estar bem na fita com todo mundo. Ele vai seguir padrões, ele vai se manter leal à família, ele vai achar que ele é salvador, né? Ele tem um amor cego, percebe? Esse é o inocente. Ele não quer decepcionar pai e mãe, ele quer ser o que esperam dele, as expectativas dos outros, né? Ele quer atender as expectativas dos outros. Esse é o inocente. O que significa o inocente? A postura da criança. Tá? Então ele fala, o problema e a infelicidade se associam a sentimentos de inocência e de fidelidade. Ou seja, quando eu estou na minha postura da criança, eu estou querendo imitar e fazer o que esperam dentro do meu grupo. Eu passo a ser inocente, porque eu não estou traindo ninguém. Eu estou fazendo exatamente o que esperam que eu faça, o que eu seja, né? E aí ele fala inocência e de fidelidade. Fidelidade ao grupo. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associadas a sentimentos de traição e de culpa. A solução e a felicidade, ao contrário, estão associados a sentimentos de traição e culpa. Porque para você viver abundante, você precisa se libertar desses padrões. Você precisa trair esses padrões. Você precisa trair seu pai e sua mãe e a sua família. Como, Carol, eu vou trair meu pai e minha mãe? Sendo o que você deseja e não o que eles esperam de você. Guardem isso. O que é trair pai e mãe? Eu chamo aqui de decepcionar pai e mãe. É ser o que você deseja e não o que eles esperam de você. E isso, que é o que te leva para o mais e para a felicidade, ao mesmo tempo te gera um sentimento de culpa e traição. Por isso, é tão difícil sustentar essa felicidade. Porque a felicidade, ela é solitária. Guardem isso. Ninguém vai te acompanhar nela. Mas como eu disse numa outra live, quando nós nos colocamos à disposição da felicidade da vida, a gente também está liberando os nossos descendentes a viverem diferente. Os nossos filhos, nossos netos, a serem mais livres. Entende?
Faz sentido, gente, até aqui o que eu tô dizendo? Conseguiram acompanhar aqui meu raciocínio? Tragam algumas dúvidas. Falem aqui comigo. E aí ele fala aqui, ó. Para completar, vou terminar aqui a frase dele. Não que a culpa seja racional, mas ela é experimentada como se o fosse. Por essa razão também é tão difícil passar do problema para a solução. Pois se fosse verdade o que eu lhe disse e você o aceitasse como tal, você teria de mudar radicalmente. Percebe que a felicidade muitas vezes nos traz, nos exige uma mudança? Porque as nossas escolhas, muitas vezes até aqui, estão relacionadas aos padrões antigos. E quando a gente se dá conta de que as nossas escolhas estão relacionadas às lealdades familiares, você fala, meu Deus, eu agora vou ter que mudar tudo. Que foi o que aconteceu comigo? Foi fácil? Não foi fácil, gente. A minha vida mudou inteira. É isso, Luzia. Tenho muito enraizado a culpa em minha vida. A culpa significa que você está fazendo diferente, mas não pode expiar, porque a criança, a postura da criança, para diminuir a culpa, traz prejuízos para a própria vida. Fica doente. Às vezes perde tudo. Traz outros tipos de dificuldades, entende? Para compensar, como se fosse compensar a balança. A culpa, ela precisa ser um sinalizador de que você está avançando, de que você está fazendo diferente, de que você está progredindo, de que você está buscando quebrar padrões. Porém, isso precisa ser transformado em força, autorresponsabilidade e o sim à vida. Lembra que eu falo que a vida, ela é um rio que está correndo? É o se render a ela. É assim. Tem uma frase do Hellinger que eu gosto muito, que é pelo preço que custe a mim e a você. Eu tomo a minha vida e sigo fazendo diferente pelo preço que isso me custe e custe a vocês. Tá? É isso. E aí transformar a culpa em força. Olhar para a culpa e falar, é isso. Eu estou sendo desleal, porque estou fazendo diferente. Transformar isso em força, Luzia. Olhar para isso como uma capacidade, uma força de liberar quem vem depois. Pensar que você não é a salvadora do teu sistema familiar, você é só uma peça dela, do teu sistema. E que sim, está na mão de cada um de nós fazer diferente, porque quando a gente pensa que nós somos a continuidade da nossa ancestralidade, percebe? Quando eu sei que eu sou a continuidade da minha ancestralidade, eu tenho um papel muito importante de fazer diferente. Por quê? Um pouquinho diferente também. Porque eu não vou revolucionar todos os padrões da família. Todos, não. Mas eu fazendo um pouquinho diferente, o meu filho vai poder ser um pouquinho diferente também. Os meus netos um pouquinho diferente. Agora, se eu travo lá atrás e fico igual a todo mundo, o que essa família evoluiu? O que esse espírito familiar evoluiu? Vamos chamar assim.
Hellinger chama de grande alma a família, né? O que a nossa grande alma vai evoluir se eu continuar vivendo os mesmos padrões, sendo leais a eles? Tem um conto, na verdade é um mito, que é o mito da caverna. Eu sugiro que quando eu terminar aqui, vocês busquem lá no Google o mito da caverna, né? Resumindo, é um pouco sobre isso. Imagina, lá atrás, os primeiros humanos vivendo, uma família, um grupo inteiro vivendo dentro de uma caverna. Todos dentro de uma caverna. E eles tinham uma crença de que era proibido sair da caverna, porque se fossem sair, eles seriam comidos e mortos. Então eles não podiam sair. Eles acendiam fogo, lareira, dentro dessa caverna. Fogo, né? Faziam lá o fogo. Não sei por que eu falei lareira. Mas enfim, eles faziam fogo dentro da caverna. Esse fogo, no escuro, gerava sombras. Eles achavam que aquelas sombras vinham de fora e eram monstros. Foi contado dessa forma. E todo mundo que crescia, que nascia dentro daquela caverna, entendia que aquelas sombras eram monstros e que se eles saíssem, eles seriam comidos, vivos e mortos. Ou seja, gerações e gerações passaram presos dentro da caverna, vivendo dentro dessa caverna, nesse escuro. Até que um dia, um dessas pessoas que moravam nessa caverna resolveu falar: não, eu vou lá ver, eu vou lá encarar esses monstros. Eu quero ver que monstros são esses que fazem a gente viver eternamente aprisionados aqui dentro. E quando essa pessoa sai da caverna, ela se depara com uma natureza exuberante. E que não tinha monstro nenhum. Cachoeira, floresta, árvores com frutas. Percebe? E ele resolve seguir. E aí tem contos que conta que um resolve seguir sozinho, desbravando a floresta. E tem outros que não, que ele consegue tirar essas pessoas de dentro. Mas é um pouco sobre isso. Alguns vieram juntos e outros resolveram ficar dentro da caverna. É sobre isso, entendeu? A gente precisa sair da caverna. Porque o que contaram pra gente, alguém viu, alguém imaginou, alguém viveu, mas não quer dizer que é a nossa realidade e que a gente precisa fazer igual. A vida, ela vai sempre se mostrar pra gente de forma abundante. A gente escolhe ou não dizer sim pra ela. Dizer sim pra realidade e fazer o que é possível com aquilo que se mostra. Lembra sempre disso. Ok? Faz sentido, gente? Conseguiram pegar a mensagem? Como é que vocês estão aí? Eu vou botar lá no grupo essa frase aqui para vocês refletirem. Vou anotar e vou botar lá no grupo essa frase do Hellinger, do livro. Pra vocês lerem e refletirem sobre ela. Então, gente, coragem para ser felizes. Coragem para de vez em quando a gente decepcionar as pessoas à nossa volta. Tá? Coragem. Coragem para dizer sim ao que se mostra. Façam esse exercício. Sempre que vocês estiverem diante de uma situação, olhem para a situação como se vocês pudessem sentir essa situação, olhar para ela. Respirem fundo e ao invés de resistir ao que está acontecendo, resistir ao que você está vivendo, olha para isso e diz assim, sim. E vai respirando e vai dizendo sim para aquela realidade. Mesmo que aquela realidade seja dura, difícil, chora aquela realidade, mas diga sim para ela.
Isso vai te dar força para se mover. Ao invés de ficar resistindo, querendo lutar com a realidade, entende? Olha para a realidade. Toda vez que a vida te trouxer uma situação, olha para essa situação e diz sim para essa situação. Olha e diz sim, sim para você, sim. Eu me rendo a isso. Eu me rendo a isso, eu me rendo a isso. E o que eu vou fazer com isso agora? O que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso mudar essa situação? Como que eu posso mudar isso? O que eu posso melhorar nisso? Mas é reconhecendo. E o sim é uma chave para a gente olhar para a realidade e reconhecer, é sentir. Ok? Então usem essa ferramenta, eu uso muito isso. Quando acontece algo na minha vida que eu falo, putz, cara, não era pra ser assim. Porque vem a resistência, né? Você fala, ok, mas tá acontecendo porque tinha que ser assim, porque é assim, não importa, não interessa. Ok, sim pra isso, sim, sim. O que eu posso fazer, o que eu posso mudar? Mas agora é essa a realidade, tá? É isso, gente. Se puderem dar um print aqui, postem lá nos stories de vocês. Vamos tentar trazer mais pessoas pra live, para esse movimento do café com terapia. Eu acredito que possa estar ajudando algumas pessoas aí, tá bom? Se puderem escrever os insights de vocês lá no grupo também, eu acho que isso pode trazer mais pessoas. Minha irmã mais velha, Marcela, entrando aqui agora, é aniversário dela. Irmã, parabéns, felicidade pra você. Hoje a live é sobre felicidade. Depois assiste essa live que vai ficar gravada, tá? Parabéns, sucesso, irmã. Um beijo no teu coração. Daqui a pouco eu te ligo pra falar contigo. E é isso, meus amores, tá? Vou deixar a live gravada. Compartilhem. Também te amo, irmãzinha, muito. Compartilhem nos stories, tá? Pra gente trazer mais pessoas, agregar mais gente aqui na live. Vou deixar salva, se vocês quiserem encaminhar essa live pra alguém, compartilhem, ok? E vamos que vamos, há um sim à vida, há um sim. A vida tem desafios, lembrem disso, tá? Mas a gente não precisa se paralisar. Um beijo no coração, gente. Um bom domingo de carnaval. Tá bom? Beijo. Obrigada, Flor. Bom domingo, gente.